A gente, quando fala de setor automotivo, no que se refere a Brasil, nós temos aí um Brasil gigante de vários Brasis, vamos dizer assim, né? Modéstia à parte falando. A gente tem uma frota maior do que. Talvez São Paulo é maior que muito país aí, correto? Não estou errado, Sem não? dúvida, não. São Paulo tem uma frota gigantesca. O Brasil inteiro dizem, porque Tá, como a gente não tem uma frota controlada com desmobilização, quando em alguns outros países tem desmobilização de frota, tá, então a gente sabe exatamente a medida, mas assim, carros emplacados no Brasil tem mais de 100 milhões, tá tá. certo? Agora, carros emplacados que se renovam todo ano, renovam a licença e tudo mais, já vai para uns 80 e tantos milhões, né? Certo. Então, é um ambiente, assim, é muito rico. É algo, para se ter uma ideia, por exemplo, se a gente falar em países, tirando Estados Unidos, Índia e China, tá? Qualquer um outro país a gente pode se comparar e seguramente em termos de frota a gente está superando qualquer um outro país, tirando Estados Unidos, Índia e China, que na realidade são gigantes, Sim. tanto geograficamente falando, quanto na população. Pô, que legal. Isso é muito interessante porque as frotas têm crescido cada vez mais, né? E às vezes a gente até se assusta, não vou mentir, né? Porque você fala, pô, cabe mais carro no Brasil? Tipo assim, né? Brincadeiras à parte. Mas a gente vê que também tem se renovado quando a gente fala em questão de meio ambiente, etc. Carros elétricos que estão chegando aí, estão ganhando força. Mas hoje eu ainda não vejo um Brasil preparado para, sei lá, eu estar lá na ponta do Brasil e falar, não, vou carregar meu carro aqui tranquilo. Nós ainda não temos essa tecnologia a nível Brasil, correto? Tá chegando. É isso ou não? Antes de falar disso, é importante dizer que cabe mais carro no Brasil, porque se você tiver uma ideia que nos Estados Unidos a gente tem um para um, ou seja, cada habitante nos Estados Unidos tem o seu carro. Óbvio que Sim, vai ter gente que não tem, mas também tem gente que tem dois, tem três. sim. Garagem Então é cheia um sempre, para né? um, é um para um. Aqui são quase 6 habitantes por um carro. Então, teoricamente, se a gente quisesse se comparar ao mercado americano, a gente teria 6 vezes para crescer. Caramba, que legal. Então, Um dado esses interessante. são números bem consistentes de um mercado maduro, que é o mercado americano. Falando especificamente em mobilidade, você falou de, eu não me sentiria seguro se eu tivesse distante, em uma localidade distante e Tá. comprar um veículo que eu tivesse que reabastecê-lo e tudo mais. Eu diria para você o seguinte: as pessoas às vezes pensam, e eu sempre falo isso, que os carros elétricos chegaram para substituir os carros a combustão. Ou os carros a combustão numa hora vão se superar porque os elétricos vão ter problemas. Eles não competem entre si. Sim. São veículos com modelos adequados para o uso de cada uma das pessoas. Então, seguramente, se eu tivesse que comprar um veículo e eu morasse numa cidade do interior do Mato Grosso, ou do interior de qualquer estado do norte do país, onde a gente tem distâncias muito longas a percorrer, né? E pouca estrutura de recarga ou estrutura que desse você uma tranquilidade de parar e fazer a recarga, seguramente o melhor carro seria um carro a combustão ou talvez um carro híbrido. Tá. Mas seguramente se você estiver numa cidade que nem a gente está aqui hoje em Pô, São Paulo, aqui é. você tem, parou no supermercado, você tem como abastecer, parou no shopping, você tem como abastecer, parou em casa, parou no seu trabalho. Então, eles convivem, tanto a tecnologia do carro elétrico ou híbrido, ele convive tranquilamente com o carro a combustão, dependendo do para que você vai usar o carro, né? Legal. Então, eu acho que isso é pacífico, pelo menos para as pessoas que têm essa percepção de que o carro vai se adequar, quer dizer, você vai comprar o carro adequado ao seu perfil de usuário de usar o carro. Então é Legal. basicamente isso. Eu acho legal fazer essas, vamos falar assim, né? Essas provocações, porque realmente tem muita gente falando muita coisa, mas você é especialista em quê? Não, em carro eu não sou. Pô, então peraí. Então é muita informação chegando e aquela pessoa que às vezes é um pouco leiga fala, pô, então peraí, tô com medo, né? Mas ela não tá ouvindo o especialista. Então, esse é interessante do final do podcast, que a gente vai tentar realmente trazer várias novidades no mercado, tentar realmente levar esse entendimento pra pessoa talvez mais leiga, né? Para não colocar aquela brincadeiras à parte, aquele ar prêmio no pneu do carro. Já viu essa piada Sim, do ar sim. prêmio?
que ela foi abastecer, o frentista falou, não, eu vou colocar um ar prêmio no seu pneu. Quanto que é? R$ 50, tá bom, eu coloco. Mas brincadeiras à parte, né? Tipo assim, é muita informação chegando, porque a gente tem internet na palma da mão, é muito especialista de computador, e é bom ter um podcast como esse aí, pra gente vai ser muito legal, porque realmente vai tirar muita dúvida do consumidor, correto? Eu acho interessante porque a internet é tão democrática que deu voz para muita gente do tipo, tem garçom que dá aula de cirurgia, tem jogador de futebol que se avora a discutir política, tem político que acha que entende pra caramba de construir prédio, porque a internet é tão democrática que dá a margem e dá o espaço para você falar de qualquer coisa. Sim, Mas as pessoas que olham a internet com o olhar de aprender alguma coisa ou de entender alguma coisa, elas têm que procurar exatamente quem entende do tema. entende. Então, vai falar de automóvel, procura alguém que entenda de automóvel. E falando de mobilidade, né, eu falo em vários lugares, a gente tem a oportunidade de conversar em vários lugares, mas eu trabalho aqui em São Paulo, estou aqui em São Paulo, apesar de morar aqui bem próximo, mas a cidade não é São Paulo, mas eu vivo São Paulo, né, e às vezes a gente vai em algum lugar e o cara acha que o Brasil é São Paulo ou o mundo é São Paulo, e não é. São Paulo tem características de São Paulo como, sei lá, qualquer cidade do Acre tem características da cidade do Acre, né? Sei Tá. lá, Rio Branco. Então, assim, são comportamentos diferentes, jeitos diferentes. E o cara que mora na Faria Lima, quando às vezes senta e começa a conversar, o cara fala assim, não, mas por que que o cara não vai de patinete? Aí eu pergunto, cara, dá para você andar de patinete nos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas? Não. Não dá, porque o patinete não rola na areia. Tá certo? Sim. Do mesmo jeito que não dá para você andar de metrô, porque se você não sabe, a gente tem as cidades brasileiras, a gente tem, se eu não me engano, 19 cidades brasileiras que têm metrô. E alguns metrôs são metrôs de superfície, e algumas têm metrô, mas é daqui até ali. Sim. E aí o cara acha que, ah, não, mas por que que não vai de metrô? Porque não tem metrô lá, né? Por que que não vai de patinete? Porque não tem patinete, ou porque tem patinete, mas não tem estrutura. Então, nesse tema de mobilidade, é importante que as pessoas percebam claramente de que você tem que olhar qual é a estrutura, em que ambiente você está, e, por consequência, se eu me adequo ou se eu me adapto a esse tipo de veículo para esse ambiente. Então, Tá. acho que aqui a gente, ao longo dessa jornada do Fenalto Podcast, a gente vai falar muito sobre isso, porque é muito interessante a gente desmistificar algumas coisas que as pessoas mitificam.